Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos dar continuidade à análise das ferramentas disponibilizadas pela GlobalView, agora para você poder fazer o seu pré-mercado, bem como também acompanhar de forma gráfica com o novo edge de visão os principais strikes de preços e o posicionamento de delta positivo ou negativo durante o intraday. Nós já abordamos aqui o nosso GPS do mercado, que é o nosso gráfico de Gamma Exposure através do Gamma Points. Nós já abordamos também o fluxo das opções 0 DTE e eu já dei um leve insight e agora eu vou aprofundar na utilização desta ferramenta que é, né, os gráficos de gama no modo geral e para o que você pode olhar isso aqui, como você deve olhar e que tipo de edge operacional isso te traz. Bom, no primeiro momento vamos analisar o que nós temos aqui. Nós temos múltiplos ativos, tá, separados aqui por ETFs, commodities, índices, basta você dar uma olhada aqui. Nós temos o histórico de dias anteriores e aqui é a grande sacada, você fazer um comparativo dos níveis de posicionamento de gama e open interest do dia anterior em relação ao dia atual para ver a mudança postural, o adimplemento ou cancelamento de níveis gama e open interest a níveis mais altos ou a níveis mais baixos da atual posição do preço. Isso dá insights extremamente poderosos para você entender a vontade direcional do mercado com relação ao posicionamento dos grandes players e as regiões de maior nível gama de exposição gama, ok? E aí nós temos aqui os gráficos. Vamos lá, vamos começar aqui a analisar gráfico por gráfico para trazer para a gente aí uma visão operacional de que cada função, cada gráfico desse apresenta para nós. Bom, no primeiro momento, nós temos aqui Absolute Gamma. Absolute Gamma, o que esse gráfico mostra para a gente? Isso aqui é uma informação extremamente valiosa que a maior parte dos traders passa desapercebido, que mostra para a gente de maneira objetivada, né, os níveis de vencimento das opções. Né? Absolute Gamma by Expiration Date. Nesse caso aqui eu estou com uma ETF do Nasdaq, que é o QQQ ou Triple Q, e nós temos aqui a data do vencimento das opções. E por que isso é extremamente importante? Que tipo de análise este gráfico nos traz? E por que todo day trade deve olhar esse gráfico? Porque ele traz para a gente o dia que vai ter o maior vencimento de opções e, consequentemente, isso vai impactar diretamente, por óbvio, na volatilidade do mercado. Né? Quando nós temos um vencimento de posições de puts muito acima de calls, o mercado reage de uma maneira. Quando nós temos um grande vencimento de opções como esse aqui do dia 18, o mercado vai ter uma volatilidade maior. Ele pode apresentar um movimento mais errático ou um movimento mais forte direcional, né? A amplitude de movimento trabalha maior. E aqui te mostra, né, os principais dias, por exemplo, de OPEX. Quando nós temos OPEX, que é o grande dia de vencimento de opções nos Estados Unidos, ou Triple Witch ou Quadro Witch, que são grandes vencimentos de opções, ele mostra para a gente aqui, né, a magnitude e se a maior parte dos vencimentos é de calls ou de puts dentro da grade total de vencimento de opções. Ok? Isso traz para a gente um edge operacional de volatilidade, condução de trend stop e uma série de outras situações que, claro, aí vai demandar um pouco mais de experiência da sua parte para entender realmente como isso afeta o preço. Aqui do lado direito nós temos o Gamma Expose Profile. Isso aqui é muito simples, não tem segredo, mas ele tem duas informações que no meu ponto de vista é primordial. Ele traz para a gente conceitos de mínimo gama e conceitos de máximo gama. O que isso significa? Possivelmente regiões de exaustão de preço. Né? Perceba que a linha preta pontilhada é o preço do spot. Ok, então nós temos aqui o preço do spot na casa dos 50, do 561 no QQQ e o máximo gama está na casa do 571, né, praticamente 10 pontos acima, e o mínimo gama está longe na casa do 523. Isso aqui mostra para a gente também o Gamma Flip, a flipagem de gama, onde o gama vira positivo para negativo dentro daqueles modelos operacionais que nós colocamos gama positivo, gama negativo, delta positivo, delta negativo. E aí essa informação é extremamente importante, porque quando o preço chega próximo do máximo gama ou vence o máximo gama, ou o preço
chega próximo do mínimo gama ou vence o mínimo gama, existe, dependendo do ativo, mas isso no Nasdaq é parametrizado, ok? 83% das vezes dentro da série histórica, quando o preço do Nasdaq rompe a região do máximo gama e mínimo gama, existe uma chance de correção de movimento, proporcionando traders de contra movimento de alta ou contra movimento de baixa, já que é uma região possivelmente de exaustão de preço. E isso é catalogado dentro aí da série histórica desde 2022. Ok, então também traz insights poderosíssimos de região de exaustão de sobrecompra ou de sobrevenda. Então isso aqui é importante, você consegue ver o Gamma Flip, você consegue ter essas informações no seu gráfico. Aqui embaixo você tem o total Gama, né? Nós temos aqui o nível de exposição de calls e de puts, né, de gamas positivo, de gama positivo e gama negativo por strike, e aqui é dentro do vencimento total, da grade total do mercado, ok? E aí nós conseguimos ter, né, entender aonde está aqui a put wall no 56, no 561, aonde pode estar a call wall aqui na casa do 565, aonde está o Gamma Flip. Então você tem um edge de visão, basicamente, o que ele está dizendo para a gente? É uma visão mais detalhada desse gráfico aqui, você concorda? Né? É uma visão mais detalhada desse gráfico, máximo gama, mínimo gama, Gamma Flip, preço do spot, e aqui você tem os strikes, né, com maior exposição de gama negativo, que é a nossa put wall, o strike de maior posição de exposição gama positivo, aqui é a nossa call wall. Né? Aí nós temos aqui também a mesma informação, só que agora somente para o próximo vencimento, sim, next expiry. Por que essa informação é importante? Porque dentro do próximo vencimento, como está mais próximo do preço, geralmente, né, por ser um vencimento mais próximo do preço, nós temos aqui possivelmente o maior impacto de gama. Né? As opções que vencem no curto mais, tanto a 0DTE que vence no mesmo dia e do próximo vencimento, os strikes de grandes concentrações gama, destas opções, né, elas acabam impactando mais no preço no intraday. Então olhar também não só a grade total, mas também olhar o gama, os níveis de exposição gama do próximo investimento e os strikes de maiores calls e puts traz insights para a gente de regiões de defesa de preço, de magneto de preço, de níveis de suporte e resistência, entre outras situações. Né? Além disso, nós temos aqui regiões de Open Interest, a mesma situação. Open Interest, para quem não sabe, são os contratos abertos, são as ordens apregoadas na profundidade do book de ofertas, né, onde demonstra uma possível região de intenção negocial por parte dos grandes players do mercado. Então, as grandes regiões de Open Interest, como essa, acabam servindo também de magneto de preço ou como barreiras de níveis de suporte e resistência para o preço. Então, olhando aqui também a situação do Open Interest, nós temos aqui para todas as expirações e nós temos também para Next Expiration, porque a mudança do sentimento do Open Interest no curto prazo da próxima expiração traz uma visão mais minimalista de curto prazo para day trade das regiões de strikes de maior interesse negocial no intraday. Ok? Isso aqui não é gama, isso aqui é Open Interest, é um outro conceito, você acha isso com facilidade também, se você tiver dificuldade, aí usando qualquer inteligência artificial da vida, te tem essas informações para você. Então, saber onde estão os paredões de Open Interest, isso é muito interessante. Open Interest compradores, né? E Open Interest vendedores, né? E nós temos aí os strikes de brigas, regiões onde o preço pode chegar e se chegar pode ter reversão, pode servir como nível de magneto, suportes e resistências. E aqui embaixo, se você está acompanhando certinho o curso, aqui que é a sacada também, nós temos aqui o posicionamento de delta de todas as aspirações no intraday. Então o delta que está verdinho, o delta ele é positivo. Opa, então se o preço está para cima do Gamma Flip e ainda o delta positivo, nós temos a situação de gama positivo e delta positivo, e nesse sentido nós temos um dos modelos operacionais já pré-setados que nós já comentamos com você. E todos esses gráficos que eu estou mostrando para você, a nossa plataforma, como ela tem um market data robusto, esses gráficos eles atualizam de hora em hora.
de hora em hora você vai ter atualização desses níveis de preço, do delta mudando também aqui para você de hora em hora. Você tem que saber isso, isso é importante. Outra informação, é por óbvio que se você pegar e abrir esse gráfico perto do final da sessão americana, entre 16 e 17 horas, o nível de exposição gama vai estar baixo. Né? O nível de exposição de Open Interest vai estar baixo, porque ele vai estar contabilizando de hora em hora, né, os níveis do intraday. E conforme o mercado vai terminando, vai fechando, vai chegando perto do seu final, vai baixando o interesse negocial. Então esse gráfico perde aí o seu potencial de trazer para você informações mais refinadas. Por isso que a gente sempre diz que esse tipo de gráfico te ajuda também a entender no intraday e principalmente na abertura do mercado, o posicionamento do mercado dos grandes players e como você pode, inclusive, fazer um pré-mercado para identificar, realmente chancelar os níveis de preço de interesse, bem como fazer uma análise de sentimento de curto prazo. Como assim análise de sentimento, Oliver? Muito simples, vamos fazer aqui um exercício muito prático. Nós pegamos aqui o gráfico do dia 18, que é o último gráfico de sexta-feira. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. E vamos pegar o outro gráfico que já deixei aberto aqui, também do mesmo ativo, para o dia 17. Para o dia 17. Olha que interessante, e você vai ver o efeito prático. Nós já teríamos acesso a essas informações antes mesmo do mercado abrir, né? Antes mesmo do mercado abrir. Lembrando que nós estamos olhando aqui a ETF QQQ do Nasdaq, né? Que no caso é aqui embaixo, ó. O gráfico aqui embaixo, ok? Bom, olha que interessante. Aqui eu estou no dia 17 e aqui eu estou no dia 18, né? Perceba como houve um grande vencimento de opções, né, no dia 17 e no dia 18 também, que inclusive é o último dia de operação aqui, ó. Olha como isso trouxe um movimento de volatilidade no dia 17, porque nós tivemos um grande vencimento de opções. Isso é interessantíssimo de analisar. Olha a volatilidade, né? O mercado puxou para baixo no dia 17 com grande vencimento de opções. No dia 18 também tivemos um grande vencimento de opções e o mercado rasgou para cima. Olha como isso amplia a volatilidade. Faça um comparativo, né, em relação aos próximos vencimentos de opções. Inclusive, esse dia aqui é um dia de OPEX do mercado americano, que traz esse movimento mais explosivo, e isso é importantíssimo a gente analisar, né? Então, aqui também, quando você vai fazer um pré-mercado, o que você quer ver? Né? Quando você compara o dia anterior com o dia atual, e por isso que eu sugiro que você use esse gráfico antes do mercado abrir, para reforçar, ou quando o mercado abrir, uma atualização de hora em hora, para você entender melhor o posicionamento, apesar de que você vai ter essas informações de forma gráfica também aqui dos nossos indicadores, que também atualizam de hora em hora aqui no seu gráfico, não se esqueça disso. Então, quando você usa esse tipo de sacada operacional, o teu objetivo é fazer um comparativo de nível de exposição gama em relação um dia ao outro. Se a gente for dar uma olhada no último dia de movimento do QQQ, perceba como realmente a partir do dia 18, olha só, vou colocar uma linha aqui no gráfico, para você entender efetivamente o que nós estamos falando. E como isso traz realmente uma vantagem operacional competitiva que você não teria isso em outro modelo operacional. A abertura do mercado americano está aqui, né? Vamos focar no QQQ agora, só para ter uma noção. A abertura do mercado americano está aqui nesta linha azul que você está vendo na tela. Perceba, às 10h30, ok? Perceba como o QQQ e, consequentemente, claro, não poderia ser diferente, o Nasdaq, a partir das 10h30 também explodiu para cima, ó. Ganhou muita força. Como o mercado subiu, será que eu já teria algum insight operacional fazendo um pré-mercado no comparativo do dia anterior em relação ao dia atual, da mudança dos níveis de Open Interest e também de calls e puts, ou dos níveis de exposição gama? Sim, é muito efetivo isso, né? Quando você para e olha, você consegue ver, por exemplo, que do lado direito, do lado esquerdo da minha tela, aqui na área central, nós temos aqui que o máximo gama estava na casa dos 569, perceba, 569. E agora o máximo gama está na casa do 571. Perceba como o máximo gama subiu, foi a níveis mais altos. O mínimo gama estava na casa do 524 e o mínimo gama continua perto da casa do 524. Mas o máximo gama subiu a níveis mais altos. Isso começa a mostrar para a gente que o mercado tem pequenos posicionamentos a níveis mais altos. Outra coisa que chama a nossa atenção é o próprio posicionamento, né, da grade total, né? Olha só como na casa do 565, né, nós tínhamos aqui
já de antemão, no 565 tínhamos de antemão 562 e 565 depois da casa do 63, e o 565 nós tínhamos posicionamentos a níveis mais altos. No próximo dia, né, olha que interessante isso que realmente é o poder, né? Isso foi no dia anterior. Agora, quando você olha a comparação da mudança do edge operacional dos posicionamentos no próximo dia, perceba como o strike da casa do 565 continua forte. E perceba como os strikes estão subindo, cada vez a níveis mais altos. Isso que é interessante, há um adimplemento, né, de strikes aqui, e o 565 continua a se manter perene. E ainda os caras entrou um strike muito forte de put aqui, né, de gama negativo, na base do preço, podendo servir como nível de suporte caso o preço dê um pullback na casa do 561. Foi o que aconteceu aqui ou não foi? Olha que interessantíssimo isso. Olha agora aqui no último dia 18, na casa do 561, isso é uma região, não é um nível de preço, mas perceba como o preço segurou depois que o mercado flipou para cima desta região. E como realmente não foi atingido aí na casa do 565, mas está aqui, ó, aqui em cima. Então perceba como o preço estava, houve uma migração dos níveis de gama a níveis mais altos, um adimplemento cada vez a níveis mais altos, né, de gama positivo, e aí os caras calçaram embaixo com um grande gama negativo servindo como suporte do preço. Você entendeu? E olha como o mercado puxou para cima nesse dia. E além disso, isso só fazendo uma análise de gama. Agora, olhando as regiões de Open Interest, é a mesma coisa. Você pode estar comparando aqui os posicionamentos de Open Interest a níveis mais altos. Você pode estar comparando aqui, principalmente, eu gosto muito de olhar este gráfico aqui, né, que tem uma visão muito melhor com relação à mudança do sentimento, né, de calls e puts. Baseado também nas regiões de Open Interest. Isso aqui realmente traz para a gente que a casa do 565 é uma strike de preço importante. A gente vê que há um adimplemento de calls aqui em relação ao dia anterior. Então isso traz realmente uma mudança no viés comportamental para fazer um pré-mercado, e é mais uma informação que você tem extremamente qualificada, né, que vai ajudar você a fazer a sua análise de pré-mercado e sentimento, junto é claro com a visão macroeconômica do intraday. Ok? Então é para isso que servem esses gráficos aqui de níveis de exposição gama, para você fazer o seu pré-mercado na comparação de um dia em relação ao outro, para você verificar, né, de hora em hora, principalmente na abertura, os strikes de preços, as regiões de Open Interest, para ajudar a corroborar o seu operacional e identificar possíveis magnetos de preço, níveis de suporte e resistência, bem como também aí níveis onde o preço pode sofrer um pullback e você pode entrar contra movimento. Na próxima aula nós vamos começar a aprofundar um pouco mais. Eu vou mostrar para vocês outras funcionalidades que a nossa ferramenta GlobalView tem, como gráficos do TradingView. Sim, nós temos templates operacionais para cada ativo de maneira específica, todos formatados no TradingView sem delay para você, e eu vou fazer um overview desta outra funcionalidade que a GlobalView traz para você também. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.